Olá, uma ótima tarde a você. Começamos mais uma edição do Agricultura BR pelo canal do Boi, pela TV Imaculada Conceição e pela internet. Estamos com você para levar informação, aquilo que você precisa saber para o seu negócio. E nessa edição do Agricultura BR, você confere aquilo que acontece em relação às últimas estimativas de produção de soja no Brasil. Vamos falar também, daqui a pouquinho, uma entrevista exclusiva com França Júnior, da Datagro, que fala sobre o mercado de soja e também milho ao vivo aqui no Agricultura BR. Durante o programa de hoje, você tem os números das vendas e exportações, relatório apresentado pelo Departamento de Agricultura norte-americano, hoje mais cedo. Você vai ter também um destaque que é importante, mas traz preocupação, porque o Banco Central Brasileiro divulgou uma nova estimativa em relação ao crescimento do Produto Interno Bruto em 2019, PIB, e com queda, recuando de 2,8% para 2% neste ano. As questões que fizeram ter essa redução, de acordo com o BC, foram o agronegócio cai de 2% para 1% a estimativa de crescimento, por conta da estiagem, e também parte da indústria, a indústria extrativista, por conta da situação que aconteceu em Brumadinho. Por aqui o Agricultura BR começa já trazendo para você informações a respeito do mercado agrícola. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar agora com Walter Pulga Júnior, que recebe nos nossos estúdios em São Paulo, na sede da BBM, o França Júnior, ele que é analista de mercados da Datagro e fala sobre as perspectivas para soja e para milho. Estou com eles aqui na tela. Walter Pulga, França Júnior, uma boa tarde para vocês, sejam bem-vindos ao Agricultura BR. Situações, Pulga, importantes. Agora há pouco eu falava a respeito dessa estimativa de redução de PIB no Brasil, parte dela, estiagem sobre as áreas de produção de soja. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Você já anunciou, nós temos aqui hoje o França Júnior, que é analista do mercado de grãos da Datagro. E eu começo essa conversa com o França Júnior, Fabiano, lembrando que nós já esperávamos uma redução na safra, né? Agora, há uma questão que se espera agora confirmar, é uma redução nas nossas exportações de aproximadamente 13 milhões de toneladas. 70 milhões seria o número da Biov, nós exportaríamos 70 milhões de toneladas de soja, mas o França não concorda muito com esse número não. França, bem-vindo. O número da Biov ainda é muito otimista? Boa tarde, Pulga, boa tarde, Fabiano. Prazer estar com vocês novamente. Não, os números ainda estão em andamento, né? Então, dizer se vai ser 70 ou vai ser 69 ou 68 é irrelevante. Na verdade, o que nós temos é uma redução grande da produção. Na nossa projeção da Datagro, nós estamos em 113 milhões para a soja. Então, é um número muito inferior aos 125, 126 que nós tínhamos de potencial, né? Então, há uma safra bem menor. Ainda seria uma safra grande, mas ainda é uma safra bem menor do que a do ano passado. E, com isso, nós não temos a disponibilidade de produto para atender uma demanda da ordem de... Nós vendemos em 2018 84 milhões e meio de toneladas de soja. Então, esse número é irreal, não tem como. O número nosso de produção e o da Biov tem uma pequena diferença ainda. Imagino que o número da Biov vai caminhar para o nosso número. Então, a safra deve ser algo por aí, tá? 112, 113, alguma coisa desse gênero. A gente está agora na fase final da colheita. E nós temos uma demanda interna muito forte. Essa questão da exportação, ela é muito relativa, porque não há nenhum documento, não há nenhuma obrigatoriedade de vender 70, ou vender 80, ou 60. Mercado tem. E vai depender muito mais da nossa indústria, né? Entrar no mercado firme, comprar essa soja e não deixar essa soja ir embora. O fato concreto tem demanda para exportação, até para mais de 70, e tem demanda interna para 42, 43, 44, 45 milhões de toneladas. A indústria vai dar esse ritmo. Porque se a indústria não pegar essa soja, nós vamos ter racionamento de soja no final do ano, no segundo semestre. Então, é um ano, né,
uma safra menor é um ano de racionamento, né? Alguém usou esse termo esses dias atrás, eu concordo com ele. Porque ou raciona a exportação, só 70, ou raciona o consumo interno. E aí é mais dramático, nós estamos falando de consumo para farelo, para óleo, para biodiesel, então a indústria não pode deixar e essa soja vá para fora. Entendo que o que isso significa para nós, para o mercado? Uma disputa maior pelo grão. Então, a nossa soja, em função de uma safra menor, vai ter uma disputa muito grande entre compradores, entre indústria e exportador. Isso vai balizar, manter o preço firme e sólido durante todo o ano. Tá? Eu acho que isso é um ponto positivo para a comercialização na ótica do vendedor, na ótica do produtor. Bom, o sojicultor brasileiro aproveitou bons preços para a soja quando a China entrou em aquele atrito comercial, vamos dizer assim, né, em discussão comercial com os Estados Unidos. Mas agora caminhamos para um acordo. Um acordo entre a China e os Estados Unidos mais adiante poderia prejudicar o mercado brasileiro internacional para a soja brasileira? Olha, em 2019, vamos começar por 2019. Se nós tivéssemos uma safra de 125, 126 milhões de toneladas, sim, porque nós teríamos menos demanda para o nosso produto. Não é o caso. Então, uma safra menor, vamos vender a Biob 70, nosso número é 68, que 68, 69, 70 não vai mudar muito. O fato é bem menos. A China vai comprar boa parte desse volume, mesmo com acordo eles vão comprar esse volume, então a gente não tem um grande prejuízo em termos de volume nessa temporada e ganharíamos no preço. Então, na minha opinião, um acordo é saudável, é positivo, até porque coloca o mercado de volta no normal. A gente está com o mercado distorcido, né? O mercado está distorcido. Quando você olha os preços, você vê que está tudo fora do padrão. Melhor coisa, faz um acordo de uma vez, volta para o normal lá fora. E 2020 para frente, o nosso mercado vai se moldar, né? Vamos produzir mais se tiver demanda. A demanda chinesa, ela está sofrendo um impacto em 2019 grande em função do problema da gripe africana lá nos suínos, né? na produção de suínos. A demanda de soja vai ser menor. Ela está menor, ela já está impactando, inclusive, no consumo de farelo, de soja, de milho, né? Então, os chineses estão produzindo menos suínos. E é a principal carne consumida, né? E isso é um problema. Claro, isso não, por longo prazo, ajusta. Mas existe um impacto nesse momento. Então, a China está comprando menos também. Então, ela vai comprar menos soja, menos farelo. Então, impacto real para nós, longo prazo, eu não acredito, não. Eu sou a favor, eu acho que tem que ter esse acordo de uma vez, resolve, bota o mercado de Chicago onde deve estar, seria mais para os $10, hoje está abaixo de 9, né? Então, a gente está perdendo com isso, né? E nós não estamos ganhando, nós não estamos naquela fase do ano passado. Ano passado caiu o Chicago, nosso prêmio subiu e beleza, ok, passamos a régua, né? Vendemos um monte de produto com preço bem interessante. Não é o caso esse ano. A China não está comprando agora novas compras, ela está embarcando aquilo que ela já comprou. Então a gente não está ganhando, nem no prêmio, nem em Chicago. Pô, para, né? Então, para com isso. Então é um momento ruim. A única salvação do nosso preço para o produtor de soja é que o câmbio deu essa disparada nesses últimos dias, também de forma atípica e fora do contexto, né? Que a gente espera que não dure, né? Que seja um problema político que a gente consiga resolver, e é só. Então, um momento muito ruim para o mercado. O acordo vai ajudar, bota isso numa ordem normal, as coisas voltam para o padrão, Chicago sobe, nosso preço de exportação sobe, e em 2020 a gente volta a brigar em igualdade de condições em termos de oferta, né? Não é o caso de 2019, porque a gente realmente vai ter menos disponibilidade. Bom, vamos mudar um pouquinho, Fabiano. Eu gostaria de falar um pouco sobre milho, né? Porque se de um lado com soja tivemos uma redução, não é o que ocorre para quem trabalha com milho, né? A perspectiva para o milho é de uma safra mais abundante? Sim, sim. É bem diferente da soja, né? A soja a gente está falando em racionamento de consumo, de disputa grande entre exportador e indústria pelo produto brasileiro. E o milho não. O milho, ao contrário do ano passado, a gente teve uma safra de verão bem boa, assim, bem razoável,
perdeu um pouquinho de potencial em função da estiagem, mas pouco, não é nada expressivo. E a safra de inverno vem muito bem, né? A gente aumentou um pouco a área e o clima está muito bom. Nós estamos já fechando o mês de março, foi plantada a safra mais cedo, praticamente ela está toda garantida já em termos de volume. Então, nós vamos colher aí no Brasil, no total, uns 94 milhões de toneladas, 95 milhões, alguma coisa do gênero. O ano passado foi 82, então é um salto da produção. Isso favorece o nosso consumidor, né, a avicultura, a suinicultura, então a gente vai ter bastante disponibilidade esse ano. Também favorece a nossa exportação, né, o padrão de preços para 2019 de milho deve ser um pouco inferior ao padrão médio do ano passado, de milho, mas ainda alto, ainda favorável. Então, entendo que a gente tem possibilidade de elevar o nosso consumo, né? Os preços vão estar acessíveis para o nosso setor de carnes e vamos ter disponibilidade também para mandar mais produto para fora, né? No caso do milho, o mercado até que, mesmo com a produção abundante, os valores se mantêm próximos, um pouco inferiores, provavelmente. Abaixo de 2018, provavelmente, né? Tanto soja como milho. Mas remunerando o produtor. Mas remunerando o produtor. Eu acho que é um ano que o pessoal vai poder ganhar dinheiro nos dois produtos. Bom, Fabiano, nós temos o França aqui. Você tem alguma questão a colocar aqui? Olá, Pulga, mais uma vez, França. Acho que o França ficou sem o retorno, Pulga. Olha só, primeira coisa, falando um pouco a respeito da questão da soja, nós estivemos aqui na equipe do Canal do Boi fazendo alguns levantamentos e se tudo andar como está andando nessa semana, o Brasil, ou as tradings que operam com a exportação de soja, devem somar pelo 11º mês consecutivo recorde em embarques. Mas é importante ressaltar também que, como a safra brasileira começou com uma colheita muito mais cedo, por isso que nós também temos esse volume mais expressivo de embarques, tanto em janeiro, fevereiro e agora provavelmente no mês de março. Boa parte para a China. O que nós temos conversado aqui, e a percepção de muitos produtores, sojicultores pelo Brasil, principalmente das associações de produtores, estão dizendo o seguinte, que em algum momento, mais também antecipadamente, nós devemos ter uma redução no volume de soja embarcada e que eles estariam, na verdade, o que está acontecendo agora era uma soja que já foi comercializada. Dentro desse cenário, França, a soja brasileira, essa agora, quem está aproveitando o momento, nós estamos com um momento de pico de dólar, pode estar aproveitando para vender também, mas toda essa soja embarcada, principalmente nesses primeiros meses, 11 meses agora consecutivos de recorde, provavelmente, de embarques, mas é uma soja que já tinha sido vendida. É isso mesmo, né? Isso mesmo, Fabiano. Nós batemos recorde em fevereiro, de embarque, em março, janeiro, fevereiro, e deve ser março também, mas a soja já vendida há muitos meses atrás. Nesse momento, março, nós não temos demanda por soja. A China está fora, nosso prêmio de exportação está fraquinho, está bem baixinho, caiu agora com o avanço da colheita, estamos falando aí de 30 centavos de over, né, acima. Nós chegamos a ter 60, 70 centavos, então o prêmio caiu, a China não está comprando agora. Ponto, né? Então, e a gente vai embarcar mais alguns meses, agora, você observou bem, embarcamos mais cedo porque olhamos mais cedo, né? A safra entrou bem mais cedo esse ano, quase um mês de antecedência, e também está sendo embarcado mais cedo. Daqui a pouquinho vai parar isso e acabou. Nesse momento, quem está comprando soja é a indústria. E aquilo que eu acabei de comentar, ela precisa fazer isso, senão vai faltar produto. Porque a China está no mercado informalmente. Se você tem oferta, um prêmio barato, hoje a soja brasileira está barata a nível mundial. Então, se a gente abrir a nossa porta aí, a gente vende, né? Vende toda a nossa soja. Então, a indústria não vai deixar. Então, hoje, os preços, mesmo na colheita, agora, fevereiro, março, os preços estão altos em relação à paridade. Significa o quê? Que a indústria está bancando. Está demandando. Está bancando para não deixar mais soja aí. Já foi, né? Já foi, não tem o que fazer, é só entregar.
Mas novas vendas não estão sendo feitas, ou de maneira muito incipiente. Na verdade, o grande volume agora está indo para a indústria e ela está pagando por isso, com um ágio até, para a época, para o momento, um ágio acima do normal. E algo que a gente vem falando já desde o ano passado, olha, vai ter ágio, vai ter indústria brigando, ela precisa, porque senão ela não vai rodar, né? Não vai ter soja, ou podemos ter até no segundo semestre algum aperto de disponibilidade aí de farelo e óleo. Tá? Bom, a demanda... Isso é real, isso é real. Já alertava antes da entrevista, Fabiano, que é preciso racionalizar o uso dessa soja para que não haja maiores dificuldades. Por isso a indústria está demandando ao mercado. Mais alguma questão, Fabiano? Tá certo, Pulga. Eu tenho só uma última questão, e aí falando de China um pouco, o que nós temos conversado há pouco? Eu falava aqui com o presidente da AproSoja do Mato Grosso do Sul, o Juliano Chimaidec, a respeito de soja e milho, né, e principalmente em relação às vendas. O que nós chegamos aqui, principalmente no Centro-Oeste, em relação aos valores? Nós estávamos com os valores para a saca de milho, para o mercado físico no Centro-Oeste, interessantes, tivemos uma ligeira queda, milho voltou a fortalecer os preços. No entendimento do presidente da ProSoja, o preço é muito bom, no caso do milho, principalmente para venda aqui e está vendendo internamente no país. Aí com a expectativa, quando tiver colheita, claro que você tem uma oferta maior e aí o preço tende a cair. Essa compra maior da indústria hoje por soja e às vezes também por milho, França, é uma situação na qual está se preparando para a situação chinesa mesmo? O Rabobank informou lá na China que os chineses vão ter que comprar o dobro do que importaram de carne suína no ano passado, né? Chegar até 2 milhões de toneladas de importação. O mercado, a indústria, de alguma maneira, está prevendo uma venda maior de carnes aqui do Brasil para a China, por exemplo, e com isso se prepara para uma situação que possa vir a ocorrer, França? Esse raciocínio faz sentido? O assunto é muito interessante, porque a primeira impressão que dá é, puxa vida, a China está produzindo menos suínos em função da crise lá da gripe africana, então ela vai consumir menos farelo, ela vai comprar menos soja, né? Então há uma crise no mercado. Mas isso está errado, esse raciocínio está errado. Por quê? Porque se ela vai comprar menos, ela vai produzir menos suínos, ela vai importar mais. E vai importar de quem? Né? Ao primeiro momento, ou na semana passada, ela teve um volume grande de compra de suínos nos Estados Unidos e provavelmente vai comprar também daqui. Ou seja, o farelo não é consumido na China, mas é consumido nos Estados Unidos, porque se eles vão exportar mais, ou se nós vamos exportar mais, né, no Brasil, nós vamos consumir mais farelo e os Estados Unidos vão consumir mais farelo. Então, e muda, na verdade, é o comércio. Né? O comércio de farelo... O milho vai em forma de suíno lá para fora. Exatamente. Né? Então, para efeito de mercado, um anula o outro. Né? Então, assim, vamos vender menos milho para a China, ou menos soja, ou menos farelo, ok, mas vamos consumir mais no Brasil, vamos consumir mais nos Estados Unidos. E, em termos de mercado global, elas por elas, é 6 por meia dúzia. Né? Eu diria até vou um pouquinho mais longe, mas para a gente não alongar muito a nossa conversa, assim, em função do nosso tempo, mas isso é saudável. Eu prefiro 1000 vezes vender suínos do que vender grão de soja ou de milho. Né? Lógico, o valor é outro. Óbvio, a gente tem valor agregado. Né? Então, tomara isso pudesse ser uma tendência, que a gente vendesse muito menos milho para a China e para o mundo, e menos soja, e vendesse subprodutos, né? Ou volumes agregados, aí seria, no caso, ou as próprias carnes, ou derivados de carnes, que ainda é melhor. Bom, para o produtor, como nós pudemos ver, Fabiano, a perspectiva não é ruim, a princípio, como apregoaram alguns analistas, alguns meses atrás, né? Vamos viver um problema grave. A princípio, uma demanda anula a outra. Isso. E o mercado vai se mantendo ao equilíbrio. Resumindo, o acordo Estados Unidos-China, França, vem para o bem porque traz o mercado à normalidade. Volta para o normal, né? E isso, toda vez que a gente tem uma distorção como essa, que vem desde abril, maio do ano passado,
você pega um gráfico de soja, você vê o gap, né, que dá nos preços, você fica numa situação de insegurança, né? Ninguém sabe onde é que vai ter o acordo. Então, você fica todo o tempo discutindo os twitters do Trump, né? Ou dos anúncios, dos comentários das lideranças chinesas. Isso é ruim para o mercado, né? É ruim, isso atrapalha o planejamento, atrapalha a formação de preço. Então, a mim é muito claro, faz um acordo de uma vez, nunca tivemos tão perto desse acordo, então, talvez, como essa discussão entre Estados Unidos e China ela é muito grande, ela não é só soja, ela é toda uma questão de comércio, de liderança do comércio global, então, por isso que o negócio realmente é complicado. Mas eu tenho a impressão que pode, mesmo que não exista um acordo global entre os dois total entre os dois países, mas tende a haver um acordo, pelo menos parcial, para a soja, para o agro, para o milho, já que os produtores norte-americanos estão sofrendo muito, né? Sofrendo muito com preço, com o mercado, com vendas, eles estão com estoques lá, os armazéns abarrotados de produto de soja e não conseguem vender. Eles vão ter que vender, vem eleições, eu tenho a impressão que se não sair um acordo cheio, mas um acordo para o agro, para a soja deve sair. Bom, eu agradeço aqui a participação do França Júnior. Vou encerrando a nossa participação com o França aqui, Fabiano. É com você em Campo Grande. Tá certo. Pulga, obrigado pela participação. Obrigado, França Júnior. Está sempre convidado a participar aqui do Agricultura BR, aqui no canal do Boi. Por aqui nós seguimos trazendo aqui os destaques em relação à soja e nós vamos comentar um pouco o que vem acontecendo no mercado. Há pouco nós tivemos essa entrevista muito especial com a analista de mercados da Datagro, França Júnior, comentando aí mercado de soja e de milho. E nós vamos trazer alguns números que foram apresentados recentemente pela consultoria Datagro em relação à estimativa de produção. Nós trazemos agora esses números, são os últimos anos de produção. Você vai ver aqui que a estimativa da consultoria está na casa de 112 milhões de toneladas. 2017, uma produção brasileira de 114 milhões 210 mil toneladas. 2018, recorde brasileiro, 121 milhões e 900 mil toneladas de produção de soja. E agora, 2019, algo na casa de 112 milhões e 80 mil toneladas. Evidentemente que é muito mais baixo, né? É mais baixo do que aquilo que acontecia na última safra, mas mesmo assim uma boa safra, 112 milhões e 80 mil toneladas da oleaginosa. O que eu falo agora é a respeito do que vem acontecendo com a colheita no Brasil, e eu trago em destaque o estado do Paraná. Paraná é naturalmente ou habitualmente o segundo maior produtor de soja do Brasil. É muito provável que nessa campanha 18-19 venha a perder a posição para o estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque teve o problema da estiagem. Essa estiagem foi gravíssima no Mato Grosso do Sul e no estado do Paraná, e com isso a estimativa de produção paranaense é menor. Nós vamos ver agora os números do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, que mostra como é que vem a colheita paranaense, agora na casa de 80%. Parcial, então, de colheita em 80%, de um total cultivado de 5.428.000 hectares. Da lavoura, da oleaginosa, 82% em boas condições, 16% em médias condições e 2% consideradas ruins. É o que nós destacamos aqui no Agricultura BR e sobre aquilo que vem acontecendo no estado do Paraná. Vou falar agora sobre um evento no estado de São Paulo que fala sobre o cultivo da soja, plantio da soja na palhada de cana-de-açúcar. Quem traz as informações é o repórter Gustavo D'Angelo. O plantio de soja feito em terras onde se planta cana já é uma realidade no noroeste do estado de São Paulo e desperta cada vez mais o interesse dos produtores. É que o sistema é mais lucrativo do que o convencional, já que o solo está mais corrigido, exigindo menos fertilizantes. Na região, a área ocupada com a oleaginosa cresceu 52% no último ciclo, passando de 1.150 hectares para 2.400 na safra atual. A produtividade média está em cerca de 60 sacas por hectare,
com picos de 72 a 75 sacas por hectare em alguns casos. Diante desse cenário, a viabilidade da soja na região vai ser tema de um encontro técnico nesta sexta-feira no município de Paranapuã, distante 610 quilômetros da capital paulista. O dia de campo é promovido por produtores ligados à AproSoja São Paulo, em parceria com a Prefeitura, o governo do estado e empresas locais. Durante o evento, pesquisadores irão apresentar experimentos com 14 variedades de soja e dar orientações sobre o cultivo da oleaginosa e suas características. Uma ótima oportunidade, não é mesmo? Uma ótima oportunidade, sim. Gustavo trouxe a reportagem interessante sobre essa maneira de cultivo. Eu falo de soja, claro, esse primeiro bloco aqui do Agricultura BR, normalmente falamos sobre esse assunto, e agora eu falo sobre as vendas norte-americanas. Como acontece tradicionalmente, quinta-feira, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulga o seu relatório de vendas e exportações. E esse relatório de vendas traz o que aconteceu na comercialização norte-americana até a última quinta-feira, portanto, 21 de março. E as vendas foram péssimas. Olha só, os americanos venderam 181.900 toneladas, ela não chega a ficar 85% abaixo daquilo que aconteceu uma semana antes, que já não tinha sido uma boa semana de vendas. Eu trago os destaques aqui agora, mostrando como é que foi a semana de vendas e agora o total vendido para a safra norte-americana. Você tem aqui comercialização até 21 de março, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, é venda de soja norte-americana, 181.800 toneladas na semana. A safra contabilizou 41.660.000 toneladas, meta de exportação é de 51.030.000 toneladas. Com a venda menor da China para a China, é claro que os Estados Unidos têm aí uma dificuldade enorme de conseguir fazer a sua comercialização. Na semana, os principais compradores foram Egito, Holanda, Coreia do Sul e até mesmo o México. Bom, os números, vocês já sabem, não foram bons. Entretanto, soja em Chicago, pode colocar na tela, vem passando por situações de pressão negativa já há algum tempo. Né? Nessa última quarta-feira, então, perdia 12 centes de dólar. Aí o que nós temos hoje? Mesmo com números ruins que foram apresentados nesse relatório de vendas, há alguma recuperação, 1 cento de dólar nas posições de mais curto prazo, mas é muito fraco. Você pode observar aqui que maio vem a 8 dólares 89 centes o bushel. Julho, 9 dólares 2 centes mais 6 por bushel. Agosto, 9 dólares 9 centes mais 2. E setembro, 9 dólares 14 centes mais 2 por bushel. São os negócios que nós temos neste momento aqui em relação ao mercado futuro da soja. Portanto, alguma recuperação mais pequena, vem negócios abaixo de 9 dólares no mais curto prazo e as demais posições a 9 dólares. Traz aquilo que o França Júnior acabou de destacar, não traz o mercado para a sua realidade de fato. E é claro que esses números aqui não remuneram o produtor norte-americano e, de certo modo, claro, como tem a formação de preço no Brasil, acaba incomodando e muito. Brasil, que no caso da venda de soja, acaba sendo beneficiado por essa disparada do dólar, da moeda norte-americana. O que tem acontecido? O Legislativo brasileiro, a Câmara Federal, com os conflitos que têm sido apresentados com o Executivo, no caso, o governo federal brasileiro, o governo de Jair Bolsonaro, nesta semana, fez com que o país ficasse numa situação muito complicada. O dólar disparou, e tivemos aí também uma queda vertiginosa para os negócios na Bolsa Brasileira, na Bolsa de São Paulo. O índice Bovespa deu uma desabada nessa semana, principalmente nessa quarta-feira. Vamos saber como é que vem os negócios com a moeda norte-americana. Nós temos nova alta. O dólar hoje, eu vou trazer aqui o teto de dólar. Hoje o dólar já chegou a R$4. Assim, bem no início da sessão, o dólar foi lá em cima, bateu R$4, vem a R$3,98. A alta no momento de 0,66% é o que nós trazemos em destaque aqui no Agricultura BR. Vou aproveitar, o Pulga já está pronto, então coloca o Pulga aqui na tela para mim, vou conversar com ele de novo. Pulga, hoje o dólar chegou a R$4. Há uma situação conflituosa, né?
A Câmara Federal, na última terça-noite, fez ali uma situação que foi danosa para o governo, também está complicando a reforma da Previdência. O dólar hoje chegou a R$4. Como é que os analistas econômicos têm falado a respeito desse assunto? E o índice Bovespa, que também deu essa queda mais forte. Pulga. Olha, nós temos hoje, Fabiano, até que uma situação melhor, né? O dólar continua subindo, você lembrou bem, passou de R$4. Agora, ainda há um caminho a percorrer e há alguma preocupação, porque nós temos a tendência de acreditar, a partir de agora, que o dólar vai ultrapassar mesmo os R$4. Lembrando que em setembro passado, nós tivemos o dólar perto de R$4,20, veja, foi em setembro, véspera da eleição. No dia 13 de setembro, por exemplo, nós tivemos dólar a R$4,19, mais 57. Então vamos lembrar que nós já atingimos aí quase R$4,20. Não seria surpresa que nessa turbulência nós voltássemos a ultrapassar os R$4. De fato, a turbulência, vamos dizer, a tensão política tem sido muito acentuada. Agora, há uma notícia aí positiva. Depois de toda forte baixa, vem alguma recuperação. O dólar ainda está em alta frente ao real, né? Agora há pouco já operava, né? Encostou em R$4, recuou, na mínima chegou a cair para R$3,95, ou seja, mantém proximidade com R$4, mas a Bolsa reage, viu? Depois de desabar ontem, a Bolsa, o índice Bovespa, que perdeu ontem mais de 3,5%, recuou aí para os 91.900 pontos, bem mais distante de 100 mil pontos, né, que é o objetivo que pretendíamos alcançar agora nos próximos meses, né, fica mais distante. Mas já há uma recuperação, agora há pouco uma alta de 1,87% no nosso índice Bovespa, 93.618 pontos. Bom, é um alento, pelo menos há uma recuperação. De outro lado, não podemos esquecer que oscilação no mercado, ela ocorre mesmo, principalmente quando há assuntos tensos, né, como reforma da Previdência e vamos dizer, esse problema de comunicação e essas farpas entre Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia na Câmara Federal. Na verdade, um problema com o Congresso, né? Para o Congresso não se sente bem, vamos dizer, atendido pelo presidente da República. Agora, o que mais preocupa mesmo, Fabiano, e isso é destaque hoje na edição da manhã, logo cedo do jornal Valor Econômico, né? Ou seja, ontem à noite nós já tínhamos essa informação, é que juros de longo prazo já indicam dinheiro mais caro lá na frente. Quando eu falo juro de longo prazo, é juro negociado em bolsa. Então, veja bem, os juros futuros reais de longo prazo, aqueles que descontam até a inflação futura, são um bom termômetro na visão de Paulo Kline. Ele conversou com jornalistas do Valor Econômico. Ele é diretor da área de investimentos da Western Asset no Brasil. E na avaliação dele, o cenário de aprovação da proposta de reforma da Previdência e propostas econômicas do governo levaria os juros a um patamar bem mais baixo, de 3%, por exemplo, né? Mas, num cenário de rejeição à reforma da Previdência, esses juros poderiam subir para 9%. Então, nós teríamos aí, vamos dizer, duas situações bem distintas. Por isso, o mercado é muito tenso. No momento, segundo Paulo Kline, e o Jornal Valor Econômico destacou isso pela manhã, nós estamos entre 5% e 6%, estamos no meio do caminho. Agora, há sinais de que a taxa de juro sobe lá na frente, o dinheiro ficará mais caro. Isso é muito importante. Para vocês terem uma ideia, de quarta-feira da semana passada, né, desde quarta-feira da semana passada, a taxa do contrato de juros para janeiro de 2023 na Bolsa, na B3, teve alta de 0,56 ponto percentual. Subiu para 8,47%. Já a taxa de juros negociada no mercado futuro para 2025 avançou quase 0,60%, passou de 9% no final da sessão regular. Ou seja, nós temos aí já indicações de que o dinheiro pode ficar mais caro. E isso, lógico, vai alterar o planejamento do produtor brasileiro. De olho na informação, porque se o mercado já vislumbra taxa de juro mais alta lá na frente, significa que os financiamentos podem custar mais caro lá na frente e isso vai alterar sua rentabilidade mais adiante. De olho na informação, já há sinais de que se essa tensão continuar, Fabiano, nós teremos aí custos
adicionais para o produtor rural. De olho na informação, esperemos que isso se resolva, saia um acordo e caminhe a reforma da Previdência, esperemos também um acordo entre China e Estados Unidos, o mercado deve tender a uma normalidade se esses acordos caminharem bem nas próximas semanas, por isso, de olho na informação, mas fique prevenido, já há sinais de dificuldade lá na frente a continuar com esse tumulto que nós temos internamente no Brasil, tumulto político, e essa discussão comercial entre Estados Unidos e a China. Isso vai alterar o seu negócio. De olho na informação. Fabiana? Tá certo, Pulga, obrigado pela participação. Enquanto nós estávamos aqui trazendo as informações, principalmente por conta da disparada do dólar, ontem bolsa caindo muito forte, e agora o Pulga destaca, né, juros mais altos, visão de juros mais altos lá no futuro. Nós tivemos a participação de alguns telespectadores. Eu quero agradecer aqui a participação de Jaqueline Mesquita, ela que está no interior do estado de São Paulo, em Avaré. Ela comentou aqui algo que é muito importante, que o Congresso brasileiro precisa atuar em prol do Brasil, em prol da população. Nossa expectativa é que os congressistas entendam bem isso, nossos representantes, e que, independente das diferenças, que eles façam aquilo que é melhor para o país. Porque essa semana realmente foi bastante complicada, não é para o governo, é para todo mundo. Essa disparidade que nós tivemos nas situações acabou causando problemas sérios e graves, né, para diversos tipos de operações, principalmente empresariais. Isso é o que gera emprego, é o que gera investimento no Brasil. Bom, de qualquer maneira, com o dólar disparando, nós tivemos uma situação, pelo menos uma, que acaba sendo positiva. Com o dólar disparando, mesmo com aquela queda fortíssima que tivemos com soja em Chicago nesta quarta-feira, chegou a perder 12 centes de dólar, as posições de mais curto prazo, o dólar subiu e, com isso, o valor negociado com soja, saca de 60 quilos nos portos, melhorou um pouquinho, mas não melhorou muito não. Chega a R$ 79,00 a saca de 60 quilos no Porto de Santos e também Porto de Paranaguá, de acordo com a Granos Corretora. É o que nós temos aqui de destaque em relação ao que vem acontecendo com os portos brasileiros. Destaque aqui do Agricultura BR, mostrando um pouco da articulação, né? Como o dólar disparou, acabou dando ali alguma energia para a soja negociada. Fala agora sobre um assunto que impacta todo mundo no país, que acaba trazendo resultados que poderiam ser melhores, né? E o Brasil não pode ser o país do quase. Ano passado, só para trazer um contexto, ano passado o Brasil tinha uma previsão de crescimento do produto interno bruto e acabou crescendo a metade daquilo por conta da paralisação dos caminhoneiros. Isso é um problema muito sério, até porque estão discutindo fazer outra. E essa é uma questão que pode trazer problemas para o país. A outra, eu já trato desse ano de 2019. O Banco Central Brasileiro publicou na manhã desta quinta-feira os seus números atualizados para a estimativa de crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, em 2019. E se em dezembro o Banco Central acreditava num crescimento de 2,4% para o PIB, agora essa expectativa cai para 2%. Meus amigos, e por que cai? Cai por duas questões. Uma, que nós não temos controle, é aquela do clima. Como nós tivemos uma situação de falta de chuvas, né, aquela situação de calor intenso sobre as principais lavouras do Brasil, e eu falo das lavouras de soja, nós temos um crescimento menor no PIB do agro. Se o PIB do agronegócio cresce menos, automaticamente o PIB do Brasil também vai crescer menos. Então, esse é o motivo, você não tem muito como controlar. A lavoura é menor, resultado de produção agrícola no Brasil é menor por conta da estiagem. Então, isso se controlou o máximo que dava com a técnica. Agora, outra questão, que o pessoal fala de acidente, fala de tragédia, claro que é uma tragédia, mas é mais um ato, né, que acaba sendo de irresponsabilidade. O fator Brumadinho. A tragédia de Brumadinho é um outro dos motivos que faz com que o PIB nacional cresça menos. Por quê? Porque a expectativa de crescimento da indústria extrativista, que era de mais de 7% estimado em dezembro, agora cai para pouco mais de 3%.
é claro que isso traz impactos negativos em relação àquilo que acontece com o PIB nacional. Então vamos mostrar na tela como é que está o crescimento do PIB, estimativa geral, tá? Aqui é o Produto Interno Bruto do Brasil, todo. Em dezembro estimava-se 2,4%. Agora em março, o recuo é de 0,4%, cai 2%. Mais uma vez eu friso o motivo. Queda na estimativa de produção agrícola e também queda na estimativa de crescimento do PIB da indústria extrativista. Vamos ver esses números agora um pouco mais fechados, porque no caso do agronegócio, a estiagem foi tão intensa que fez com que o PIB do agronegócio, que cresceria 2%, agora cresça 1%. Veja só os dados aqui que nós trazemos, agro crescendo 1% nessa estimativa agora de março. Em dezembro, o crescimento era estimado em 2%. A indústria que nós destacamos aqui no Agricultura BR, ela tinha uma estimativa maior de crescimento, pode voltar aqui para o estúdio, e agora ela fica em 2,8%. Já a indústria geral, a indústria extrativista, ela tinha um crescimento aqui de crescer 3,2%, agora é de 3,2%, antes de 7,6%. Então, ali os dois principais números de queda, a indústria extrativista, como cai muito, mexe com os dados da indústria extrativista, da indústria geral, extrativista recua, e o agronegócio também com um recuo bastante intenso por conta da estiagem. A Agricultura BR agora vai para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com muito mais informações para você. Você vai ter os destaques do mercado do milho daqui a pouco. Participe conosco, está aí na tela os nossos contatos, Facebook, Twitter e também o WhatsApp. Eu volto já. E o Agricultura BR segue agora trazendo para você informações sobre o milho. E eu trago os destaques do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná. Duas safras, né? Primeira safra do Paraná vem com 77% de colheita neste momento e já aquilo que está para colher vem com 91% em fase de frutificação, portanto bastante adiantado. Já a segunda safra que está sendo cultivada atingiu um número maior já. De cultivo chega a 97%. Vamos saber como é que vem essas áreas de produção de milho no estado do Paraná. 97% é o plantio, 3% dela está em germinação, 61% em desenvolvimento, 22% em floração. A Agricultura BR segue falando de milho, agora de um evento que aconteceu nesta última quarta-feira em Brasília. Em Brasília, aconteceu esse evento que reúne grandes produtores de milho e também de etanol de milho. E ele é presidido por um brasileiro, Cesário Ramalho, que já foi presidente da Sociedade Rural Brasileira. A repórter Catarina Martorelli esteve lá e traz mais informações. Os 3 maiores exportadores e produtores de milho do mundo se reuniram em Brasília. Embora Brasil, Estados Unidos e Argentina sejam concorrentes no mercado do milho, eles têm pautas em comum, como a defesa da biotecnologia, do mercado livre e de inovações na produção do milho. A principal bandeira é vender o milho, é abrir o mercado para nos países onde você tem dificuldade de vendê-los. A União Europeia é uma grande contestadora dos produtos transgênicos, né? Então, a União Europeia é talvez o foco principal nosso, porque a União Europeia, ela influencia imensamente outros mercados. Pero a nosotros sí nos interesa que juguemos todos con las mismas reglas, que sean mercados libres, mercados no intervenidos, que tanto sea por los países que vendemos como por los que compran. A Maisal representa 50% do milho produzido no mundo e mais de 70% do comércio global. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participou do encontro e disse que vai dar apoio institucional aos projetos da Maisal, especialmente com relação a transgênico. Surgiram algumas ideias que eles vão discutir aí para frente, da gente trabalhar mais estratégias de mercados, enfim, principalmente na área de transgênicos, né, que existe uma falta, vamos dizer, de entendimento. As pessoas querem que se produza cada vez mais,
que se utilize cada vez menos, se abra cada vez menos áreas, mas para isso você tem que usar tecnologia, e às vezes a tecnologia é transgênica, não tem outra, né? Você tem aí muitas discussões sobre o assunto, mas a gente tem que estar sempre na frente, porque as áreas estão cada vez menores, né? O mundo cresce e a gente precisa produzir mais e precisa preservar. Então, só vamos fazer isso usando tecnologia de ponta. De Brasília, Catarina Martorelli. Por aqui eu sigo falando de milho e, como acontece tradicionalmente nas quintas-feiras, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou seu relatório de vendas e exportação. E foi ligeiramente mais elevado a venda de milho norte-americano na semana encerrada em 21 de março. Acompanhe comigo os dados agora na tela. Eu tenho aqui milho norte-americano, vendas até 21 de março, totalizaram 904.536 toneladas na safra 18/19, safra que vem agora com um acumulado de vendas de 42.650.000 toneladas. Sigo falando de milho, vou dar uma olhada agora como é que vem o milho norte-americano sendo operado neste momento, lá na Bolsa de Chicago. Nós temos aqui negócios com estabilidade, viés de alta no momento para o milho. Milho na posição de maio, 3,74 bushel, julho, $3,84 por bushel, temos setembro a $3,91 e dezembro, $3,98 mais 2 por bushel. Assim, nós temos os destaques aqui em relação aos negócios com milho na Bolsa norte-americana. Vou falar de uma situação que tem muito a ver com o milho, porque as perspectivas para esse ano são de ter uma terminação de animais mais intensa, e isso faz com que alguns produtos, como o milho, também tenham uma boa perspectiva, mas principalmente aquilo que acontece com a carne bovina. Olha, nós tivemos no começo dessa semana o maior valor nominal. Sempre cito quando o valor é nominal, porque ele não é o valor real mesmo daquilo que está sendo proposto. Ou seja, já depois de descontados as questões de inflação sobre o preço formado. Mas se considerar o valor nominal, nós atingimos no começo dessa semana, de acordo com o CPEA e diversas consultorias privadas, o melhor valor da arroba do gado gordo desde julho de 2015. E para falar a respeito disso, a Sara Keshoff conversou com a Carolina Barreto, ela que é pecuarista e tem uma longa tradição de trabalhar com instituições como o Serviço de Informação da Carne, que comentou essa alta para a arroba do boi. Veja. A arroba do boi gordo bateu aí o maior patamar dos últimos 2 anos aqui em São Paulo essa semana. E isso, claro, que anima o setor, né? Mostra aí que as exportações estão muito bem, né? O mercado está aquecido, mas eu queria entender contigo, em primeiro lugar, se você acredita que essa seja uma tendência aí para os próximos dias, para as próximas semanas e para a arroba do boi gordo no ano de 2019. Olha, eu prefiro acreditar que sim, né? Após um ano duro como o ano passado, a gente começou a respirar, uma respiração mais longa, mais profunda. E algumas coisas começaram a acontecer e a melhorar. Então, eu acredito que sim, que acho que 2019 é um ano favorável para a pecuária de corte, para a exportação e principalmente para o consumo de novos países e de novas pessoas dentro mesmo do Brasil. E você atuou muitos anos também em frente ao SIC, né, o Serviço de Informação da Carne, e por muito tempo você teve que intermediar essas questões aí do pecuarista com a indústria. Como é que você vê isso hoje? Olha, eu brinco com as meninas, enfim, com todo mundo, que se o SIC existisse hoje, ele seria a melhor instituição para falar de carne, né? O SIC nasceu em setembro de 2001, para fomentar o consumo correto de carne bovina, falar do uso da carne bovina em diferentes etapas da vida, né? Na alimentação infantil, no desenvolvimento da adolescência, alimentação para mulheres, esportistas, enfim. Depois eu fui para a indústria para tentar entender a guerra entre produtor e frigorífico. Eu senti primeiro que era um campo minado, né? O começo lá, há 10, 15 anos atrás, essa sensação de briga, de conflito era muito grande. E hoje eu vejo que o setor amadureceu e que a gente pode ter uma conversa mais favorável, né? Fala-se em programas de relacionamentos, em bonificação por carcaça, por indicadores de qualidade. Ainda, infelizmente, cada indústria adota o seu sistema, porque não existe um padrão de classificação de carcaça do Brasil, mas eu acho que tem o campo agora não é mais tão minado.
existem oportunidades de negócios e oportunidades de conversa para melhorar o setor de forma geral. Você é uma integrante, também representante aí do Grupo Pecuária Brasil Rosa, um grupo que foi criado, claro, para mulheres pecuaristas há cerca de 3 anos e está presente em quase 100 propriedades e 10 estados brasileiros. Como que você vê o papel da mulher hoje na pecuária? Olha, eu sou suspeita para falar, né? Eu sempre gostei dos movimentos de mulheres, sempre levantei essa bandeira, mas eu vejo como uma coisa acolhedora fundamental para transformação do setor, porque eu acho que, por mais que seja um meio masculino, a mulher sempre ocupou um papel fundamental na vida desses produtores, desses fazendeiros ou desses gestores de propriedade rural. A gente tem que pensar assim na mulher como terra fértil e o homem como semente. Eu acho que quando você planta uma boa semente em terra fértil, o bom resultado é inevitável, né? Então a gente cultiva esse hábito de conversar entre mulheres, porque a troca é mais fácil. E falando nessas trocas, uma delas deverá acontecer agora no dia 13 de abril, em um evento aqui no interior de São Paulo. Fala um pouquinho sobre esse evento. Exatamente. O nosso segundo encontro formal como grupo GPB Rosa vai acontecer lá na Fazenda da Carina Ares, dia 13 de abril, falando sobre métricas, né? Está muito em voga agora a gente falar de métricas com essas coisas do marketing digital, Google Analytics, enfim, tudo virou métrica, porque, obviamente, quando você... Os dados são um novo petróleo, né? Exato. Ou você tem um bando de dados ou você tem um banco de dados, né? Então, a gente vai trazer um palestrante para falar um pouco sobre isso e depois vamos colocar algumas mulheres na mesa e debater justamente o papel da mulher na produção de carne no Brasil. Tá aí a Carolina Barreto, um trecho da entrevista dela que ela concedeu a Sarah Kirchhoff, falando sobre mercado de carne, principalmente essa arroba que atingiu nessa semana um valor bastante interessante, o valor nominal, o maior desde julho de 2015. Por aqui, o Agricultura BR fala sobre cana-de-açúcar. A FC Stone divulgou dados em relação à produção sucroalcooleira do Centro-Sul do Brasil e estimou da seguinte forma: a produção na campanha 2019-2020 de açúcar deve chegar a 29 milhões e 500 mil toneladas. É uma produção que fica 2,3% abaixo daquilo que foi estimado anteriormente para a safra 2019-2020. Então, a FC Stone afirma que são 29 milhões e 500 mil toneladas de açúcar a serem produzidas no Brasil. O que quer dizer esse dado? Que a próxima safra, 2019-2020, assim como a 18-19, é uma safra alcooleira, de alta produção de etanol. Essa é a questão. E aí, em relação à produção de etanol, os números entre aquilo que se esperava para a safra 2019-2020, anteriormente, para esses números que eu vou apresentar agora, que são atuais, teve uma melhora. E aí vai se aproximando dessa produção de 30 bilhões de litros que se teve ou que se tem na campanha 18-19. Vamos aos números então, são dados da FC Stone para a safra brasileira de etanol, a produção 18-19 estimada em 30 bilhões de litros. A produção 2019-2020, atual estimada em 27 bilhões e 600 milhões de litros, anteriormente 26 bilhões e 800 milhões de litros, o que quer dizer uma produção de quase 1 bilhão de litros a mais na campanha nova, 2019-2020, entre aquilo que era previsto anteriormente e os dados apresentados agora por FC Stone. O Agricultura BR vai para mais um intervalo comercial e você vai acompanhar daqui a pouco no Agricultura BR destaques daquilo que acontece em oportunidades de negócio aqui do SBA e também muito mais. Aproveite para entrar em contato conosco, você entra em contato através do nosso WhatsApp no 679-9656-2266. Voltamos já! Você vai conhecer um pouco agora da Expo Agro Afubra, que chega à sua 19ª edição lá no Rio Grande do Sul. É considerada uma das maiores feiras da agricultura familiar do país. A reportagem é de Annelise Nicolotti. Visitar a Expo Agro Afubra é conhecer a capacidade que o agricultor tem de diversificar a propriedade e a renda familiar. O parque em Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, tem de tudo um pouco. Mas o foco principal esse ano é a gestão e o trabalho que vem sendo desenvolvido com os fumicultores.
Os dois momentos da feira têm a importância do agricultor conferindo as tecnologias e as lideranças municipais, estaduais e federais discutindo os gargalos, as dificuldades e necessidades do setor agropecuário. Nós estaremos inaugurando o pavilhão da agroindústria familiar, né? Estaremos aí, esperamos superar o público, chegar aos 100 mil visitantes, e os negócios também que eles possam ocorrer durante a feira. A 19ª edição segue até essa quinta-feira com uma diversidade de espaços para visitar. É o papel do governo do estado, do agente público, em prol de um dos grandes setores da nossa economia, que é a agricultura. Aqui a gente vê uma belíssima estrutura pegando e recebendo os nossos produtores da agroindústria familiar, aonde o estado também contribui com 150 mil reais para pegar e atender e dar toda essa parte de infraestrutura que é para os nossos agricultores vir expor os produtos, mas principalmente o Estado sendo parceiro do agricultor, o agente político sendo parceiro do agricultor, que sustenta a nossa cadeia econômica, representa 40% do nosso PIB, mas também precisa desse ombro amigo, desse gesto de políticas públicas, assim como a inauguração desse pavilhão, mas também um dos programas que acabamos de anunciar aqui, que é o programa das forrageiras, que o governo do estado está abrindo, liberando R$1.700.000 para um dos principais programas da Secretaria de Agricultura, para incentivar a pequena agricultura, a agricultura familiar, e no total a gente está pensando em jurar em torno de quase 4 milhões de reais. Então é dessa maneira, olhando essa infraestrutura, olhando esses programas, mas olhando o papel do agente político, do governo do estado, sendo parceiro da agricultura. O vice-governador do Rio Grande do Sul visitou a feira e participou da inauguração do novo pavilhão da agricultura familiar, que representa a diversificação das pequenas propriedades do estado, expondo uma ampla variedade de alimentos, artesanato e plantas produzidas por 149 agroindústrias. Essa feira é uma feira tradicional, né? Da agricultura familiar, a maior feira da agricultura familiar do país, está na sua 19ª edição, então eu não tenho dúvida que para esta região e para o estado do Rio Grande do Sul ela é fundamental. Bom, eu vou sair do Rio Grande do Sul agora para ir para uma parte do Mato Grosso do Sul, aliás, que é belíssima. Todo mundo conhece, ouviu falar de Bonito, no Mato Grosso do Sul, como um paraíso ecológico. Ali tem uma situação de turismo que é dos mais interessantes do país. Só que Bonito não é apenas esse turismo. Ele tem também pecuária e até nos arredores tem um pouco de agricultura. E o repórter José Cunha está andando por lá e mandou um recado aqui para a Agricultura BR. Olá para você que acompanha a programação do Canal do Boi. Estamos na estrada a caminho de Bonito, no Mato Grosso do Sul, preparando uma reportagem sobre a extração e produção de um fosfato natural reativo. O fertilizante, como o próprio nome diz, é 100% natural, sem o uso de nenhum componente químico que agride o solo. Nessa mesma matéria vamos mostrar também duas propriedades, uma pecuária e outra agrícola, que sofriam bastante com a degradação do solo e conseguiram resolver o problema com o uso do mineral. Você aí na sua fazenda também enfrenta esse problema? Se interessou pelo assunto? Então continue acompanhando a nossa programação, que em breve você poderá ver essa reportagem na íntegra. Até mais! Então, o José Cunha, pé na estrada, trazendo um pouco mais de informação, principalmente da extração desse mineral, traz uma garantia muito melhor, né, de retorno no solo. Muito interessante essa reportagem, você vai ver logo aqui no Agricultura BR. Por agora, eu vou chamar a sua atenção para a possibilidade de investimento no leilão judicial que chega à sua segunda praça com 55% de deságio. É um leilão que traz para você a oportunidade de investir no setor sucroalcooleiro no estado de Alagoas. Acompanhe as informações. E durante a abertura do Show Rural Safra BR-163, lá em Mato Grosso, foram apresentadas as novidades daquilo que vai ter na edição 2019. É o que você acompanha agora na reportagem de Valdir Pacheco. Na sexta edição do Show Safra BR-163, participam 253 expositores, 50 a mais do que no ano passado. A expectativa é atrair 60 mil visitantes, um público maior do que o da última edição. Lucas do Rio Verde está localizado no médio norte do estado de Mato Grosso. A região é a maior produtora de grãos e fibras, chegando a 40% de toda a soja e milho que são colhidos no estado.
Na abertura da edição 2019, considerada a maior vitrine tecnológica do agronegócio mato-grossense, teve um dia de sol com um tempo muito agradável. Na programação técnica do Show Safra, teve mesa redonda que abordou os desafios para o controle de doenças, manejo de pragas na cultura da soja e a importância do uso de sementes de alta qualidade. Aliás, todo produtor ele quer ter a maior rentabilidade possível. Obviamente, ele tenta economizar em diversos processos. A semente, eu não considero mais como um insumo, eu considero como matéria-prima, que vai ser a base do sucesso. Você, para ter sucesso na sua lavoura, você tem que começar bem a lavoura. Ou seja, você tem que estabelecer sua lavoura com a população de plantas adequadas, compostas por plantas de alto desempenho agronômico, são umas plantas mais vigorosas provenientes da germinação de sementes de alto vigor. Bem espaçadas, daí você tem que usar uma semeadora de alta precisão, bem regulada, de tal forma que você não tenha nem falhas, nem aglomerado de plantas. Com isso estabelecido, você vai ter o alicerce do sucesso da sua lavoura. E uma semente de qualidade, você falou um dos aspectos, germinação e vigor. Mas a semente de alta qualidade, além de ter a qualidade fisiológica elevada, tem que ter também a qualidade sanitária elevada. Ou seja, a semente não pode transmitir doenças, então ela tem que ser livre de patógenos, sejam eles fungos, vírus, nematóides, bactérias. E além do mais, a semente tem que ser livre de sementes de contaminantes, de plantas daninhas, que você não quer introduzir na sua área. Além disso, ela tem que ser geneticamente pura. Quando você compra um saco ou um bag de uma semente, você tem que ter a segurança que é daquela cultivar que você está querendo, seja convencional ou transgênico. Neste momento, está sendo montado o dispositivo de honra para a abertura oficial do Show Safra BR-163. Serão 4 dias de imersão em muito conhecimento tecnológico. Segundo o presidente da Fundação Rio Verde, Marino Franz, é preciso promover a união com as indústrias. E a Fundação, por ser um centro de pesquisa, tem espaço físico para isso. A Fundação Rio Verde está voltada à pesquisa, aplicação de tecnologia, trazer bons negócios, né? Nós temos espaço físico. Lucas do Rio Verde tem um grande complexo industrial, que é o Senador Atílio Fontana, onde nós transformamos muita coisa já. Eu acho que o caminho é continuar evoluindo, né? Trazer as empresas para cá para fazer seus laboratórios, fazer a química fina, enfim, fazer toda a cadeia, né? Agora, com o advento da transformação do milho, vai surgir novas oportunidades para a cadeia da biomassa que não existia, né? Oportunidade de plantio de eucalipto, bambu, confinamento de gado, criação de suíno, de aves em escala ainda maior. E também a oportunidade que tem, né? Transformar, depois fazer o plástico de fontes fósseis, enfim, de fontes renováveis. E a cadeia é muito grande, precisa ter um olho no futuro e começar a pensar e avançar, né? Nós ficamos felizes com isso porque é o centro do Mato Grosso, a 350 quilômetros de Cuiabá, uma cidade de 80 mil habitantes, que desponta a nível nacional, né? E temos aí, inclusive, ano que vem já chegando, né, bancos do Oriente Médio, da Arábia, que vão instalar 2 bancos, já confirmaram. Temos empresas dos Estados Unidos que estão já com estandes aqui, quer dizer, nós ultrapassamos as fronteiras, né, e conseguimos levar a credibilidade, tanto na pesquisa, nos protocolos que são feitos aqui. De Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Agricultura BR de volta. Eu lembro que nós estamos transmitindo pelo canal do Boi, pela internet e também TV Imaculada Conceição. Um grande abraço a todos. Já estamos aqui encerrando, já muito próximo ao encerramento dessa edição da Agricultura BR, mas antes quero mostrar como é que vem os negócios com soja em Chicago e dólar aqui no Brasil. Vamos ver como é que estão as posições. Dólar vinha em alta, uma alta pequena agora na abertura do programa. Parece que ela melhorou. E melhorou mesmo. Estava subindo 1 cento de dólar, agora sobe mais de 2 centes. Você tem a posição de maio a 8 dólares 90 centes, mais 2 por bushel. Julho, 9 dólares, 3 centes mais 6 por bushel. Agosto, 9 dólares, 10 centes por bushel. E setembro, 9 dólares, 15 centes mais 4 por bushel. São os negócios que eu tenho com soja em Chicago neste momento. Dólar comercial vinha em nova alta hoje, desde cedo, hoje mais cedo, logo depois da abertura dos negócios, dólar bateu R$ 4,00 no Brasil. Vamos ver os números aqui agora para dólar comercial.
A alta continua, agora vem com 0,48% de alta, continua flertando com os R$ 4,00, R$ 3,97 para a moeda norte-americana, é o que nós temos agora. Eu lembro que nós voltamos na próxima edição, às 17h20, já trazendo com o fechamento de mercado e os comentários sobre o que aconteceu no dia de hoje. Com essas informações, o Agricultura BR fica por aqui. Voltamos, como você sabe, na terceira edição, 17h20. Este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.